José Luiz Tancredo, bom dia, tudo bem com você? Como é que vai? Bom dia, Milton, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, bom dia ao grande Luan Delfino. O grande Luan. O Luan Santana, quando eu chamava de Luan Santana. O Milton, 50%, né? É, 50%. Então, foi tu que falou. Mas, um cara, dia desse aí. Né? Olha só, tu não fala essas coisas perto dele. Ô, Zé, não, tem brincadeiras à parte aqui. Ô, Zé, diz uma coisa, continuas driblando a Covid? Eu já tomei a minha primeira dose, né? Eu também já tomei. Não, em julho. Não pegamos ainda, né? Em julho vai pegar. Não, eu peguei a minha o ano passado. Tu já pegasse ano A família passado. toda ela pegou. A família toda pegou. Eu fui assintomático, graças a Deus, né? A Mas família toda pegou, né? Mas tá certo. Saiu tudo bem. Diz uma coisa, eu fiquei até meio surpreso, assim, porque a gente, na primeira notícia que se vê, a gente entende, o cérebro tem que absorver a notícia mesmo, né? Pensei, vai acabar com o conselho tutelar, o que ele está querendo inventar? Na verdade, você tem uma perspectiva de se criar um novo conselho, é isso? Que não seria substituir o atual, é? Sim. Fazer mais um módulo de conselho tutelar? Milton, a gente sempre é procurado pela comunidade, por funcionários, por pessoas interessadas, né? De todos os assuntos que a gente leva para a Câmara. Exatamente. E eu tinha observado já há uns 1 ano e meio atrás, 2 anos, quando o Conselho Tutelar estava naquela luta para mudar o local, que estava ali no mercado público. Sim, sim. Um local insalubre e tal. Então a gente foi atrás da luta e eu vi a demanda de trabalho que o Conselho Tutelar de Tubarão tem, né? Imagina, né? Então, para cada Conselho Tutelar são 5 conselheiros. E esses conselheiros são eleitos, né, por eleição. Exatamente. Aquele processo é 4 anos, 4 né? anos, por 4 anos, né? Esse pessoal trabalha por plantão, então sim. É 24 horas, né? E são 5, aliás, tem uma demanda muito grande. Tem conselheiro daquele que vira um plantão e tem que estar pela manhã para bater o ponto. Exatamente. Então a coisa dificulta, né? E a cada 100 mil, diz aí a resolução 170 de 2014. Essa resolução é federal. Do CONANDA, né? Do CONANDA, Conselho Federal. Conselho Nacional de Desenvolvimento... Criança e Adolescente e tal. Criança e Adolescente, exatamente. Então, o que acontece? Nós estamos aí com 107 mil, praticamente, mil habitantes, 106, 107 mil. A perspectiva de irmos para 110 mil 110 mil, desse ano. Então a demanda é muito grande, né? Então a nossa solicitação nesse requerimento é pedindo para que se crie mais um Conselho Tutelar. Diante desse requerimento. Mas aí não precisaria completar mais 100 mil? Não, ele diz preferencialmente a cada 100 mil. Cada 100 mil um conselho. Seja, tem um conselho para os 100 mil que já existe, e como temos mais uma população aí já flutuando. Outra coisa, nós temos aqui as nossas, em Tubarão, nós temos aqui 6 funerárias. A lei diz que a cada 25 mil tem que ter uma funerária. Então, sim. São 4. Aliás, temos 5. Temos 5. 100 mil. E aí passou um pouco. Já veio uma outra. Foi autorizada uma outra. Imagina, diz ali a cada 50 mil também tem que ter um crematório. Nós temos 2 crematórios, pode ter o terceiro. Sim, exato. Depende da demanda, né? E aí tem que ser observada pelo município. O que nós pedimos aqui ao Executivo é que faça uma análise e melhore a legislação municipal, porque nós temos que ter uma legislação específica e a gente segue o rito da resolução 170 de 2014. Mas é porque no caso já tem um exemplo de cidades maiores que já tem vários conselhos. Várias cidades aí que já tem, cidade com 118 mil, 106 mil, 107 mil. Aí no caso seria o quê? Um conselho com 10 ou então 2 conselhos? Não, é 2 conselhos. E aí diz prioritariamente para poder fazer a divisão geográfica. Nós poderíamos ter um na margem esquerda e um na margem direita. Tá certo, nós teremos até uma divisão natural, né? Uma divisão natural do rio, né? E dá para poder fazer... Ou seja, aquele grupo de conselheiros atende tudo na margem esquerda, é um problema na margem esquerda, eles vão lá, né? Se é na margem direita, na margem direita. Isso. Orientado pela autoridade policial, né? Tem muitos casos que a polícia que chama o próprio conselho, eles vão encaminhar, a polícia vai chamar o que estiver mais perto daquela região. Não só a polícia, a Secretaria Social do município. Exatamente. Os órgãos que trabalham na área social, né? Tem o contato direto com o Conselho Tutelar. Agora, pela sua ideia, claro que você está
pedindo à prefeitura que informe da possibilidade, Isso, né? Porque isso. teria que ser um projeto do executivo, não É pode do ser executivo, não pode ser do legislativo. né? Mas pela sua ideia, na hora da eleição, se elegeria para todos os conselhos? Seria nesse caso? Sim, aí se mudaria a lei, né? Quando vencesse esse, para poder fazer a contratação, já mudasse a lei no município, né? Sim, sim. Para depois fazer a contratação, até porque tem que ter uma previsão orçamentária. Isso não é uma coisa que tu resolve, isso tem que estar lá incluído no PPA, isso tem que estar incluído lá na LDO, né? Para a forma como tu vai buscar o recurso e como tu aplica o recurso na LOA, na lei orçamentária. Sim. Então precisa um trâmite, né, orçamentário, precisa um trâmite de legislação, né, para te poder aportar um outro conselho tutelar. E é importante porque o conselho, e a gente tem acompanhado, né, nesse ritmo louco da vida aí, muita gente toma decisões ou se precipita nas suas ações. Caso que aconteceu lá na cidade de Maravilha, não Saudades, né? Saudades. Então, de repente eles estavam até comentando que podia ser um caso de bullying. A criança, né, ficou com aquilo guardado, reprimido, né? Então são coisas que a gente tem que estar pensando na sociedade, já que a gente tem, né, um município estruturado e um município que também é um dos melhores municípios que a gente tem aqui de Santa Catarina para se viver. Então a necessidade de tu também dar as condições, né, para que a gente possa, né, melhorar os índices. Tem alguns índices que o município é excelência, né? Mas tem alguns que precisam ser melhorados. E isso ajuda, né, Zé? Vai ajudar. Isso ajuda muito. Porque, na verdade, o Conselho Tutelar, hoje, até porque eu tenho mais ou menos um acompanhamento da atividade deles, assim, delas, né, a grande maioria são mulheres, né? Não, são 5 mulheres. São 5 mulheres, né? Porque tem alguns casos que até os homens... Sim, tem. Agora, assim, ó, a gente observa que o trabalho realmente vem de tudo, né? Não vem só aquela questão da criança que é ali, que está envolvida no crime, não é só isso. Vem uma criança que está mal orientada por a família, uma criança que não está sendo bem cuidada por um pai ou por uma mãe, né? Tem casos assim que são absurdos, elas têm que estar extremamente preparadas, psicologicamente preparadas, tem que ter a consciência do que elas estão fazendo e elas passam a ser um elo de ligação entre essas famílias com dificuldades e todos os programas sociais que o município tem. Por isso que quando se fala assim em conselho tutelar, o pessoal, é um cabide de emprego, não tem nada a ver com isso. Eles têm um saláriozinho, claro que eles têm um salário, vão se dedicar 24 horas por dia pro negócio, não vão ganhar, tem que ganhar. Porque elas não podem ter mais nenhuma atividade, né? Elas acabam sendo... Sim, é exclusivo para o conselho. Então, assim, ó, eu penso, Zé, que isso é uma despesa pequena diante da repercussão positiva que dá para resolver os problemas sociais da sociedade, das famílias da sociedade. O Milton, principalmente famílias mais carentes, que é o que mais estão assim, vulneráveis a esse tipo de problemas, né? Dentro das políticas públicas do município, a secretaria tem a sua definição, né? Exato. Mas o conselho tutelar é um elo, como tu falou, das coisas que o município às vezes deixa de estar fazendo gestão porque não tem visão em si. Porque não tem visão, porque são eles quem acompanham no dia a dia. Exatamente. Então aquela ponta que precisa de uma atenção específica, ela está sobrecarregada. Nós estamos aí com vamos botar aí 107 mil, com perspectiva de chegar a 110 mil habitantes, né? Então, as condições necessárias para poder fazer esse atendimento. O que nós estamos encaminhando aqui via requerimento, solicitando ao Poder Executivo uma parada para a gente refletir um pouco em cima disso aqui e ver as condições de criar esse outro conselho, né? E para isso a gente pode fazer uma audiência, ou pode fazer um estudo, né? O prefeito estabelecer dentro de um decreto lá uma análise aí de 60, 90 dias para poder fazer um estudo, trazer a demanda que está sendo executada, que está reprimida, né? A participação dessas 5 conselheiras para poder montar e definir algumas políticas públicas que possam atingir um pouco mais, porque a Secretaria Social tem uma responsabilidade muito grande no município, não só a questão das crianças e dos adolescentes, mas no geral. E às vezes a dificuldade é muito grande, questão financeira, orçamentária e questão de estrutura,
E às vezes você não dá conta. Por quê? Porque tem alguém lá no outro lado que está pegando aquela ponta difícil e está tocando. Então, tu precisa definir nas políticas públicas um equilíbrio. E aí, até porque esse tempo, como você coloca, que é um estudo que tem que ser feito, por quê? Porque também tem que ter aí uma participação, um envolvimento da vara da infância e adolescência da justiça, né? Porque o Ministério Público da Justiça, porque tem que envolver todo mundo, né? Ô Milton, é um assunto que às vezes a gente não para pensar e só vai lembrar dele quando acontece os fatos. Na hora que acontece. Então a gente precisa estar deixando o município apto para poder fazer o atendimento a essas pessoas necessitadas. Boa ideia. De um assunto tão importante. Qual é o encaminhamento agora, Zé? Já entrasse com o requerimento, agora depende da municipalidade. Entrei 3 de maio. Você tem conversado com a administração? Você é crítico, você é oposicionista, mas você é muito aberto, né? Tenho conversado constantemente. Nessa semana eu tive uma reunião com o vice-prefeito sobre assuntos relacionados à questão da Câmara. Você acha que isso aí dá para conversar também numa boa, encaminhar? Ô Milton, o diálogo, quando é bom para a cidade, não tem situação, não tem oposição. Tem que ser bom para a cidade. Tem que ser bom para a cidade. Tem que fazer dentro da legalidade. Exato. E a gente tá ali para fiscalizar. Agora, às vezes as pessoas não atendem porque eu só vou lá discutir o projeto, no mérito do projeto, não entro na questão pessoal. Sim. Até porque a minha bandeirinha está enrolada atrás da porta depois do dia 1º de janeiro. Eleição já foi, né? Já passou, então a gente tem que brigar pela cidade, né? Então é essa a nossa concepção, e acredito que depois desse requerimento que foi apresentado dia 3 de maio, eles têm 15 dias, prorrogável por mais 15, para poder dar uma resposta, e a gente vai ver, né, quais são os encaminhamentos que devem ser feitos. Tomara até que eles te chamem lá já para começar a sentar, porque eles sabem que contigo também tu tá meio caminho andado, né? Não. A maioria, por exemplo, a questão do cemitério, você tem tudo andado, não vai para frente porque ali é mais complicado, a gente sabe que tem todo mundo. Não saiu, mas tá lá prontinho. Mas tá lá pronto, né? Você fez a sua parte, né? Zé, um abração. Obrigado pela participação. Tá? Nós que agradecemos, deixamos um abraço aí para todo Luan, para você, Milton, a todos os ouvintes, né? Obrigado aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição.